graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 9, Advertências e Promessas. Amados, no tópico 3, o papel da igreja na restauração do desviado, foi tratado o seguinte assunto: quais os dois tipos de disciplina eclesiástica? E hoje, no tópico 4, a segurança da salvação do crente. Embora o crente possa perder a salvação por negligência e pecado, o crente fiel não precisa ter dúvidas, querendo saber se está verdadeiramente salvo, ou temeroso de perder a salvação. No que diz respeito à salvação, amados, a atitude do crente fiel deve ser a de certeza presente e a esperança futura. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 11, diz: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Uma das principais evidências da certeza da salvação é o testemunho do Espírito Santo junto ao nosso espírito. Paulo acrescenta, em Romanos, no capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Entenda, queridos, por estranho que pareça, este versículo tem levado muitos crentes a duvidar da sua salvação. Em lugar de ter certeza, porque raciocinam que se não sentem qualquer coisa, então não estão salvos. É verdade que, em certas ocasiões, as emoções e os sentimentos do crente são altamente motivados pelo poder de Deus, mas isso não ocorre continuamente. A experiência emocional do crente não é o testemunho do Espírito, a qual Paulo se referiu. Entenda, queridos, o testemunho espiritual é dado em nosso espírito. Se fosse em nosso corpo, seria como um sexto sentido. Se fosse em nossa alma, seria apenas uma emoção. Mas, visto que é um testemunho em nosso espírito, temos uma convicção sobrenatural, convencendo-nos de que somos filhos de Deus. Amém? Este testemunho não substitui a fé, mas a confirma. A presença do Espírito Santo na vida do crente é prova adicional da salvação. A Bíblia descreve o Espírito Santo como sendo o penhor da nossa plena redenção vindoura. O crente pode abandonar a Deus, mas Deus nunca abandonará o crente. O crente pode ser induzido a afastar-se para longe de Deus, mas nunca pode ser arrastado à força, contra a sua vontade, para fora da comunhão de Deus. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 45, diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, amados, o crente pode ter a certeza de que Deus não muda de propósito quanto à sua comunhão com Ele. Quem muda no relacionamento é o próprio homem. Amém? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O escritor de Hebreus estimula o crente a lembrar-se da fonte de conforto e certeza que dispõe pelo fato de ter Cristo no céu, intercedendo por ele. Amém? Já em Hebreus, no capítulo 4, do versículo 14 ao 16, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Amém? Assim, amados, a expressão sumo sacerdote fala da posição semelhante à de um advogado. Ao interceder por nós, Cristo rejeita as falsas acusações do diabo. E se estivermos culpados do pecado, ele não esconde essa culpa, nem vê qualquer justificativa para ela, mas ele apresenta a sua própria morte como base da intercessão, visto que ela cancelou a penalidade por aquele pecado. Amém? Em 1 João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz:
Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Assim, dúvidas insistentes permanecerão na vida de qualquer crente, que não remove a fonte primária das suas dúvidas. Uma vida comprometida com o pecado e o mundo. O pecado e a confiança espiritual não podem coexistir. Um homem pecaminoso pode alegar que tem confiança quanto à sua salvação, mas, na realidade, ele é acusado de dúvidas e insegurança interior. Somente uma vida de obediência e retidão motivará confiança. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 5, diz: Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. A real certeza da nossa salvação não está baseada numa confissão de fé feita em certo ano, num dado momento, em um lugar específico, mas sim, amados, numa comunhão presente e crescente em amor, confiança e submissão a Cristo. O crente fiel e dedicado ao Senhor tem esta certeza. Isso é bíblico. Assim, à medida que o crente mantém uma real comunhão com Cristo, Deus, por sua vez, o guardará de cair. Judas, versículos 20 a 24. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Amados, uma bela ilustração de como um relacionamento estreito com Deus resulta de uma nova força, acha-se em Isaías, no capítulo 40, versículo 31. E com ele nós encerramos a nossa aula de hoje. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amados, o esperar descrito aqui requer um relacionamento de fé ativa. À medida em que este relacionamento é mantido, o crente recebe forças espirituais para se aproximar mais do Senhor. Amém? E na próxima aula, então, no capítulo 10, a glorificação. Tópico 1, a promessa da confiança e do corpo imortal. Vamos tratar os seguintes assuntos. O que é glorificação do crente? Quais as 3 ressurreições ligadas à experiência cristã? Amém, amados? Então, observe as advertências e promessas que nós temos do Senhor. É para quê? Para que nós estejamos cada vez mais cientes das nossas posições como filhos de Deus. Nós temos que buscar fazer a vontade do Senhor, pregando e anunciando o Evangelho. Nós temos que ter a certeza que o Senhor está conosco e, principalmente, que nós estamos com o Senhor. Amém? Se você gostou, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua questão que nós estaremos te respondendo. E não esquece de deixar ali também um comentário a respeito da aula. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.